Começa agora o programa Geografando. Apresentação, Professor Joe. Fica ligado. Olá, ouvinte, tudo bem? Estamos para mais uma edição do nosso podcast aqui no Geografando e agora eu estou aqui com os alunos do Colégio Liceu e nós continuamos falando sobre os objetos da geografia, que é algo muito importante de se estudar. Eu estou aqui com o Gabriel Luiz. Tudo bem com você, Gabriel? Quais são os objetos ou qual é o objeto que você vai trazer para nós aqui nesse podcast hoje? Oi, professor, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre paisagem natural. Paisagem natural é o que foi feito pela natureza, que só tem um elemento natural. Os exemplos de paisagem natural são montanhas, praias. Então, já falou sobre paisagem natural e eu vou chamar o Arthur Ramalho para continuar falando de paisagem. Arthur, o que você tem para falar para nós? Tudo bem, professor. A paisagem humanizada é tudo que o ser humano tocou e mexeu. Por exemplo, prédios, casas, que eu posso mais falar? Ruas. E é muito importante a gente saber que na geografia a gente trabalha, né, com a paisagem, que é tudo que se vê, que se toca, né? O professor Milton Santos disse que também pode ser sentida. Vocês disseram que o ser humano tem o poder de alterar e é isso que a gente tem visto pelo mundo inteiro. As paisagens são alteradas sim, são poucos os lugares que as paisagens são naturais, como disse o Gabriel. Agora, eu vou passar para o Lucas, que vai falar um pouquinho sobre lugar. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bem, Joe? E hoje eu vim falar de lugar, tá ligado? Então, lugar é basicamente, só tem uma palavra para definir o que é lugar: afeto. Se você, vamos dar um exemplo, você vai para tua casa. O que tu sente mais afeto? Na tua casa ou em um hotel que tu alugou? Então, lugar é o que você tem afeto ou afinidade. Ou seja, lugar que você frequenta, como por exemplo. E como eu tô ligado, Lucas, perfeito. E eu vou dizer pra você, o lugar é afeto, é sentimento, né? Se eu fosse falar da sala da minha casa, a sala da minha casa significa o que pra nós? Pra mim sim, mas pra vocês nada. Então não tem afeto, então é lugar. Eu sempre lembro um exemplo da minha mãe, né? Chegava da escola, colocava a bolsa em cima da mesa da cozinha. O que a minha mãe falava? Isso aqui é lugar? Não é, né? Não é lugar. O lugar é no quarto, tem o lugar de colocar a bolsa, né? Tudo certinho, isso é importante a gente saber. Bom, agora nós vamos mudar o objeto da geografia, que nós vamos falar sobre região. E para falar de região, eu vou chamar o Leonardo. Tudo bem com você, Leonardo? Explica para nós sobre região. Tudo bem, professor. Hoje eu vou explicar sobre região. Região é uma área que ela foi definida com base em diferentes critérios. Exemplos: futebol, culinária. Muito bem, muito bem. Bom, agora nós vamos falar sobre território. Toda vez que eu falo em território, eu lembro do Rei Leão, né? Quando o Mufasa morreu e o território passou a ser território de leões e hienas e destruiu toda a fauna e a flora, promoveu um desequilíbrio. Mas o território tem um monte de conceito e eu vou deixar para o Pedro falar para nós o conceito de território. Pedro, a palavra está com você. Oi, professor, tudo certo? Na geografia, o território é caracterizado como um espaço que é definido com base de leis e acordos, principalmente como a política, como você citou em Rei Leão, já que agora o pódio de Oscar foi destruído tudo a flora e a fauna. Brilhantemente colocado por você, né? O território pode ser tomado. A gente fala de território porque ele tem delimitação por fronteira, por poder. Às vezes ele não é um conceito muito fechado, que a gente pensa assim, território brasileiro. Mas a gente pode também falar assim, se eu entrasse numa determinada favela que o tráfico de drogas domina lá, é território deles. Então a gente sabe que talvez seja um território inimigo e nós temos que tomar muito cuidado nos territórios em que nós pisamos. Por fim, nós vamos falar
do objeto do espaço geográfico. E eu vou chamar aqui o Arthur Marques, que vai falar um pouco desse espaço geográfico pra gente. Arthur, a palavra está com você para fechar o nosso podcast. Tudo bem, professor? Bom dia. Hoje eu vou falar sobre espaço geográfico. O espaço geográfico é produzido por meio das relações entre as sociedades, natureza, abrigando diversos lugares, paisagem, território e região. Isso mesmo, esse é o conceito de espaço geográfico que vai abarcar todos os outros objetos, que é o lugar, que é a paisagem, que é o território, que é a região, a paisagem natural, a paisagem geográfica, tudo isso faz parte do espaço. Se você recebe uma folha em branco, você tem um espaço para trabalhar. Com ela você pode fazer o que quiser. Assim é o nosso mundo. Nós podemos fazer o que nós queremos. Então só depende de nós. Então cuidar do meio ambiente com certeza é a dica do nosso podcast. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado a todos os alunos do Colégio Liceu que participaram e vocês que estão escutando aí. Fica aqui o nosso forte abraço. Tchau para vocês. Você participou do podcast com o Professor Joe. Em breve teremos mais edições. Tchau.